Fala, meu povo, tudo dominado. Ó, tia Lídia aqui simultaneamente no Instagram do Curso Prime e no canal do YouTube, no novo formatinho, porque nós vamos receber aqui Adriel, que é servidor do MPU, que foi meu aluno. Vamos já falar sobre isso. E hoje ele é presidente do CID-MPU. Então, nós vamos falar como é trabalhar no MPU, quais são as expectativas do novo concurso, o que é que vem de cargo por aí. Então, nós vamos receber Adriel, que está lá em Brasília, e nós vamos fazer aqui um formato diferente. Pode jogar. Aê! Aê! Boa noite! Olha só, nós estamos simultaneamente no Instagram, aqui com os meninos, e estamos no YouTube. Seja bem-vindo, meu amigo pessoal, meu ex-aluno, meu sempre companheiro de luta de legislação do MPU, né? Pois é. Diga aí, se apresente para os meninos. Bom, agradecer primeiramente o convite, né, para esse podcast. E bater esse papo gostoso, né, e trazer minha experiência nesses 10 anos que faço agora, em novembro, de Ministério Público da União. No instante passa, né? Passa. Eu lembro, professora, quando eu estudava com a senhora, eu falo que eu tenho o que eu tenho de tempo de cargo, né, é o tempo de idade do João, né? A senhora reclamava dos enjoos do João nas aulas, eu falava, viu, o João não dava sossego. Aí eu falei, vai ficar marcado na nossa história, essa história, né, da gravidez aí do João. Do MPU grávida. Exatamente. Foi complicado, mas eu lembro que eu assistia às aulas e no meio da aula o João perturbava e a professora reclamava. Eu falava, esse João vai deixar a história, viu? Mas é isso. É uma figura, agora, é uma figura. Imagino. Agora a gente vai estar aí, eu estou fazendo 10 anos de Ministério Público da União. Eu acho que a instituição não tem o que se falar, né? É com certeza uma das instituições mais bacanas para se trabalhar, é uma das instituições mais, pelo seu papel institucional mesmo, né? Sim. Mais, assim, voltado para essa questão de fiscalização, de estar ali na defesa dos interesses coletivos individuais e indisponíveis, né? A minha carreira, ela se deu e começou, né? A minha primeira lotação foi lá em Curitiba, no Paraná, onde eu tive a oportunidade já de começar com uma grande missão e com uma grande responsabilidade, né? Servidor assumindo que estava ainda estágio probatório, né? Aí tirando todas as divergências políticas que porventura tem, assim, né? Mas o que eu quero trazer aqui é o papel da instituição que naquele momento estava. Eu trabalhei 3 anos na Lava Jato, lá em Curitiba, no Paraná. Foi minha primeira lotação, foi de aprendizado, né? Servidor novo, chegando na carreira, com sangue nos olhos, vontade de entregar, entendeu? E é isso, assim. Aí depois, quando eu atingi o estágio probatório, eu pedi remoção, né? Na verdade, eu fiz uma permuta com um colega, que a esposa era lá de Curitiba, ele já estava lá lotado provisoriamente na Lava Jato, ele era técnico. Aí eu permutei e fui para o Rio de Janeiro, que era uma das cidades que eu tinha um sonho adolescente e juvenil de morar, em Copacabana, Ipanema, né? Aí passei 3 anos no Rio e depois, né, um projeto aí mais político, voltado ao nosso sindicato, né, o CID-MPU, que é o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, que me possibilitou ficar 4 anos em Brasília à frente do CID-MPU como diretor executivo. Então, é toda uma carreira de experiência acumulada aí no decorrer desses quase 10 anos que eu trago aqui hoje para essa live, né, que nos possibilita aí debater o próximo concurso do MPU, que já tem comissão aí formada, né? Que massa. Adriel, deixa eu falar aqui com os meninos, que os meninos entenderem um pouquinho. O concurso do MPU, ele é um concurso que ele não é desfragmentado. Quando você faz o concurso para servidor, diferente de membro, você não sabe qual ramo você vai estudar ou que você vai trabalhar. Você faz para o MPU e, dependendo da lotação, você pode cair no MPF, no MPT, no MPM e, se for em Brasília, no MPDFT.
A exceção aqui é CNMP, que tem um concurso separado, não é isso? Uhum. E aí, Exatamente. Tem a possibilidade também de ser lotado na escola, né? sim, na escola, Na que a gente escola, ia na falar. SMPU. E aí muita gente ficou me perguntando porque o PGT tinha falado, nós vamos pedir o concurso de perito. Tia Lídia, como assim? É porque ele tem que pedir ao PGR, Uhum. para que o PGR inclua no concurso nacional do MPU essas vagas para perito. Não é isso? Exatamente, porque os ramos, eles não fazem concursos separados, né? Sim. O Para chefe servidor. para servidor, né? Para membro é outra história. Uhum. O chefe da instituição é o Procurador-Geral da República. Essa questão, para quem tem um pouco mais de familiaridade com a 75, né? Sim, com a legislação do MPU. Essas questões, normalmente ele delega tudo para o secretário-geral. Questão de pessoal, é tudo o secretário-geral. Tanto é que a secretária-geral que é a presidente da comissão. Da comissão. Eu acho que ali o doutor Lima, ele cometeu um ato, como que eu posso dizer aqui, falho na hora de colocar, acho que foi uma transmissão na rede social dele, e na hora a gente que é familiarizado deu a entender que o MPT ia fazer um concurso de perito separado, né? Isso, mas não existe essa possibilidade. Eu acho que ele realmente, assim, tudo que os outros ramos precisam relacionado a pessoal tem que pedir ao Procurador-Geral da República, que hoje é o doutor Aras, né? Mas eu falo aqui do cargo, Procurador-Geral da República. Então, acho que foi aqueles atos falhos que são normais em transmissões ao vivo ou em situação de transmissão e de lives, de stories, entendeu? Sim, sim. Então... E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está o sindicato em relação a esse concurso? Vocês têm alguma demanda? Já conversaram com o doutor Aras ou com o secretário-geral? Hoje a demanda principal do sindicato relacionada à carreira de servidores é a questão do INSS, porque é uma demanda de quem já está dentro, que é quem o sindicato defende, né? A gente é o sindicato Explica dos aí para os servidores. meninos o que é o INSS. O INSS é a sigla que a gente usa para nível superior, né? Para os cargos de técnicos, né? No âmbito do MPU, que não só existe o técnico administrativo. Por exemplo, o policial do MPU. Que foi uma grande confusão logo quando saiu a notícia, porque os meninos que estão com o concurso aberto se desorientaram, né? Exatamente. Só para os entender que a gente tem mais de 10 cargos dentro do MPU. Por exemplo, tem o técnico de informática. Isso não vai virar nível superior, porque requer um curso técnico nessa área específica. Técnico em enfermagem, técnico em contabilidade. E esses cargos que têm conselhos, né, que são as autarquias lá, eles não vão virar nível superior, eles continuarão sendo nível técnico. Hoje, o que vai acontecer é os técnicos de nível médio, carreira administrativos, né, e o policial do MPU vai entrar nessa onda também, porque o policial é um cargo de nível médio que não requer nenhuma outra formação específica de tecnicidade, assim, para o desempenho do cargo. Então, essa é uma pauta do sindicato, é uma bandeira que a gente vem trazendo há uns 2 anos, né, que é um desejo da categoria, e é um desejo que todas as nossas assembleias, a categoria coloca como ponto principal de luta, né, que é a transformação do cargo do nível superior para técnico. E por quê, professora Lidiane? A gente percebe, eu tenho falado isso nos meus vídeos lá no meu canal no YouTube, a gente é acusado às vezes de querer elitizar o serviço público. E eu, antes de entrar aqui com a senhora, eu estava até editando um vídeo que eu vou soltar no canal amanhã. O que acontece? Isso é a forma, a gente vai trazer um pouquinho de administração pública aqui. Sim. Essa questão das transformações do cargo, ele já aconteceu na Receita, já aconteceu na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, Câmara dos Deputados, Senado. Então, assim, se você pegar o modelo gerencialista de administrar, que foi implementado na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, lá com a questão do novo modelo de Estado, né, tirando a burocracia, naquelas mudanças que o Estado vem passando, a gente, na década de 90, a gente tinha cargos que era de nível fundamental. Então isso vai se deixando de existir. Hoje é uma evolução da própria administração, que procura servidores bem mais capacitados, bem informados, né, para poder prestar um bom serviço à sociedade. Então isso não ia demorar a acontecer, a chegar no PJU, né, no Poder Judiciário da União, e no Ministério Público da União, que são carreiras, né, similares.
E aí o que que acontece? O INSS passou lá para o judiciário. Hoje, qualquer concurso que abrir para o Poder Judiciário, TRFs, TRE, a gente acha que até o TSE unificado venha, né? Porque assim, a lei é aprovada, a lei está válida, ela só está sendo objeto de um questionamento perante o Supremo Tribunal Federal com a ação direta de inconstitucionalidade. O próprio ministro Edson Fachin já deu uma decisão monocrática dizendo que a associação que impetrou a ação não tem legitimidade, então a lei está válida, a gente tem uma lei válida. Qualquer edital que sair hoje para o Poder Judiciário vai vir exigindo nível superior. Os colegas que fizeram CNMP recentemente, que a prova foi aplicada em abril, tiveram sorte. Por quê? A prova foi aplicada e ainda a gente estava nessa discussão da derrubada do veto e tal. Mas a gente tem uma grande situação aí que vai ser o mote desse concurso. Cada concurso do MPU eu não queria usar uma palavra que vai parecer machista aqui, mas é uma situação assim que tem sempre um entrave, tem sempre uma muralha para a gente derrubar. O concurso de 2018, a senhora lembra que era questão do orçamento. A doutora Raquel Dodge não tinha 10 milhões para realizar o concurso e ela pediu autorização para o TCU para usar as inscrições. E o TCU não autorizou. Agora, essa questão do INSS, né? O mandato do doutor Auras, que termina. E qual é a expectativa de vocês sobre o veto do presidente que derrubou aí o INSS para vocês? Eu acho que, assim, sinceramente, eu tenho falado isso para os colegas, quem me procura nas minhas redes sociais. O INSS, ele é uma realidade no MPU. É só questão de tempo, tá? Ele é só questão de tempo. O que acontece? Tanto o presidente Lula como o presidente Bolsonaro fez o que qualquer presidente faria. Veta. A AGU, né? Seguindo. A AGU é realmente contra. E veta para voltar para aquele que é o titular do Poder Legislativo, de legislar. Sim. O Congresso derrubando o veto vai restar para o Poder Executivo fazer o quê? Não vai acontecer. Mas vocês têm expectativa de que o Congresso derrube o veto? Porque, assim, nesse PL que a gente emendou com o INSS, tem outras emendas de interesse da categoria de servidores, né? Sim. Possa ser que a emenda específica do INSS eles vetem, né? A gente não sabe como que eles vão fazer, porque é um veto só, né? Num PL só. A nossa perspectiva é de que o veto caia e a lei seja editada. E aí a gente que está trabalhando com essa questão do novo concurso é saber se o veto caindo, a lei sendo editada, vai acontecer antes da publicação de edital, né? A comissão está formada, e aí se o veto cair, a lei foi editada e o edital não tiver saído, vai ser nível superior. Se acontecer antes, o edital tem força de lei, né? Não muda nada, se as inscrições já tiverem sido abertas e prova aplicada, não tem o que se falar em nível superior para os cargos, né? Que vão ser ofertados nesse certame agora de 2023. Então, assim, a gente tem uma perspectiva que o INSS, que o veto seja derrubado pelo Congresso, até porque o sindicato tem feito um trabalho muito forte em gabinete, lá dos 313 deputados, nos 41 senadores, explicando a importância, porque, por exemplo, professora Lidiane, tem uma demanda dos nossos servidores que é que a gente lute para ser carreira típica de Estado. Sim. Eu digo para eles, não há como ser carreira típica de Estado com nível médio na estrutura da carreira, com o cargo de nível médio na estrutura da carreira. Nesse mesmo PL, no 2969, que é um PL oriundo do MPM, protocolado pelo doutor Aras, de transformação de cargos em cargo de promotor de justiça militar e cargos de comissão, ele também tem uma emenda que a gente passa a ser reconhecido como carreira essencial à atividade jurisdicional do Estado brasileiro. Isso é muito bom, dá mais segurança jurídica para a carreira, uma proteção de qualquer reforma que venha querendo acabar com a nossa estabilidade. Então, às vezes, o concurseiro fala, lá eles estão querendo elitizar porque já entraram. Não, a gente está protegendo vocês também que querem entrar. Porque se a professora que já tem mais de 10 anos preparando alunos para a MPU, né? Com livros publicados, aulas e aulas aí nas redes sociais, sabe que desde uma década as provas não são mais de nível médio. Não existe. Inclusive, a prova de técnico foi mais difícil que a de analista. A última. Ia falar isso agora. Pronto. Eu ia falar que a gente tem casos concretos de que pessoas que fazem para analista e para técnico passa para analista e não passa para técnico. Verdade. Então, assim, hoje, qual que é a realidade do MPU hoje? 95% da carreira tem nível superior e de 80% a 90% de quem passa no concurso quando ele era de nível médio também tem nível superior. Então, o cargo ele já elitizou
já na seleção, porque a prova ela já não é há muito tempo de nível médio. E quem está passando tem nível superior. Então, aquele servidor que tem nível técnico, que hoje não vai prejudicá-lo, o colega que hoje só tem nível médio, né, pode passar no concurso de nível superior, isso não é determinante, o que eu estou trazendo é um dado concreto que a gente tem, né? 90% eu tenho aconselhado aqui, Adriel, os meninos fazerem o tecnólogo, que o MEC aceita, porque ele é mais rápido, né? Porque você só precisa demonstrar na posse, né? Conforme a súmula 266 do STJ, e acelerar, porque a tendência realmente é essa. INSS quer passar para superior, MPU superior, tribunais superiores já está superior, então essa é a tendência. A gente tem algumas perguntas aqui que eu gostaria que você respondesse. Primeiro, perguntando como foi sua trajetória de concurso, em quantos concursos você passou. Vê se eu me lembro aqui. Foi aprovado no 10º concurso do MPU, em 2013. Foi aprovado no TRE do Rio de Janeiro. Foi aprovado na Câmara Municipal de Guarulhos. Foi aprovado no concurso do MDIC. Não é isso? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui só as aprovações, tá, pessoal? Certo. No meu mini currículo, porque, assim, não só foram esses concursos que eu fiz, obviamente, né? A minha vida de concurseiro, ela é pretérita ali a mais ou menos 2010, quando eu comecei, como todo concurseiro, quando começa, não sabe nem o que é o artigo 5º da Constituição. É verdade. Com direitos fundamentais, com objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, pisando em ovos, indo para a prova achando que, se eu der sorte eu passo. E não é assim, pessoal. A gente vai levar muita porrada para poder aprender a estudar e levar, porque quando eu entendi que ser concurseiro é renúncia, é você não ter fim de semana, é você ver seus colegas indo para a balada e te convidarem e você não poder ir. E isso, quando isso começar a te dar prazer, eu tinha prazer quando um colega falava assim, Adriel, vamos para uma balada hoje, eu falava, não, que eu estou estudando para concurso. Isso me dava prazer. Então, assim, é uma escolha que cabe só a você. Só a você. Eu passei, eu fiz o primeiro concurso do MPU em 2010, aquele concurso de 2010 eu fiz. Tomei bomba. Assim, nem passei nem perto, né? Uhum. Então, assim, continuei estudando, aí comecei a fazer alguns TRS naquele ano 2010, 2012, até 2000, tava saindo bastante TRS, aí dei uma focada nos TRS, aí fui aprovado no TRE do Rio de Janeiro, né? Aí lá, a fase de homologação e tal, aí já veio MPU, fiz MPU, aí nesse meio termo eu fiz Câmara Municipal de Guarulhos, eles me convocaram, eu assumi lá, quando eu já estava na Câmara Municipal de Guarulhos. O MPU me chamou, eu já tinha 6 meses lá, trabalhando lá no centro de Guarulhos, em São Paulo, onde ficava a Câmara, eu acho que eles até mudaram agora. Eu morei 15 anos em São Paulo, por isso, essa vivência lá em Guarulhos. Aí o Ministério Público me chamou, depois de 6 meses. Aí eu fui para Curitiba, assumi MPU. Te juro, professora, quando eu estava 1 mês de MPU, o MDIC, o pessoal da gestão de RH lá do MDIC me contata desesperado que eu era o próximo a ser chamado, que eles precisavam que eu desistisse para chamar o próximo e tal. Eu não pensei 2 vezes, já estava em Curitiba, tinha acabado de mudar, assinei o termo de desistência e mandei. Então, assim, desde então, por causa da trajetória que eu fui tomando na carreira, eu dei uma parada na vida de concurseiro. Eu me matriculei no curso de Direito, aí tive que parar por causa da Lava Jato lá, que a gente, né, era uma operação que demandava muito do servidor, tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Depois que eu fui para o Rio de Janeiro, voltei a estudar Direito, aí logo em seguida veio a eleição para o sindicato, aí eu tive que ir para Brasília, aí representante de classe, trabalha muito, não tem tempo para tocar os projetos pessoais, tranquei o curso de Direito novamente, e agora eu voltei a estudar Direito porque eu não estou mais como o diretor executivo do sindicato, eu ainda estou na diretoria, né, estou numa outra diretoria, que é a de comunicação, né, mas que tem menos demanda, né, menos atribuições, e me possibilita agora voltar a tocar alguns projetos pessoais, inclusive voltar a estudar Direito e pensar, quiçá, né, a fazer concurso para analista do próprio MPU. Tem um cargo no MPU que eu gosto muito, que é o analista de políticas públicas, né, que é um cargo que quase não sai. Agora a Prefeitura de São Paulo está com um edital maravilhoso nessa área. Eu fiz esse concurso de 2015 de analista, o AGPP, né, analistas gestão e políticas públicas deles, né, passei na primeira fase, gonguei na segunda, e é assim, pessoal, porque eu vou falar, eu sou bom em redação e escrever, não sou, eu tenho que suprir essa deficiência,
né? Então, assim, na parte objetiva, eu estou indo bem em algumas provas que eu faço hoje para outros cargos, porque hoje eu estou no final da carreira do MPU, não vale mais a pena eu entrar para uma carreira onde o inicial não seja no mínimo de 12 a 13 mil reais, né? Muito bom Então, você assim, falar isso para é, eles. porque assim, hoje o final da carreira do técnico, ele é em torno de 12, 13 mil reais, vai depender muito da situação do Líquidos? servidor. Brutos, né? Brutos, né? Porque vai depender se o servidor paga muito imposto de renda, se ele tem independente ou não, tá, essas questões todas. Mas Adicional aí, de qualificação. adicional de qualificação, se ele tem, se ele vai ter um mestrado, se ele vai ter. Hoje a gente tem. Eu tenho uma pós, por exemplo, assim que eu entrei no MPU, eu fiz uma pós em gestão pública para ter 7%, né? De mais 2%, que a gente tem 5% de adicional de qualificação e eles não são cumulativos, né? Eles vão só se somando. Aí eu tenho uns 7,5% a mais. Então, eu estou mapeando alguns cargos que me possibilitem, dentro do próprio MPU, né, e fora do próprio MPU, a ter uma outra carreira que me remunere melhor. Mas, para isso, eu também entendo que eu tenho que voltar a estudar 7 horas por dia, 8 horas por dia, vai depender do tempo que você tem. Na época que eu estudava para concurso, eu falei isso para a professora, não sei se ela lembra. O curso da professora de legislação aplicada ao MPU, eu me lembro como hoje, ele tinha 16 horas. E eu falava assim, meu Deus, como que eu vou assistir 16 horas de curso? Não tem mais no meu cronograma onde eu encaixar isso. Eu fazia faculdade de História na Universidade Federal lá de São Paulo, no campus do Pimentas, lá em Guarulhos. Eu saía do intervalo, um pouquinho antes da professora dar intervalo, ia e começava. Eu estudava no intervalo da universidade, porque eu saía da faculdade 10h30, até pegar ônibus, ia chegar em casa 11h30, meia-noite, tomar banho e dormir para ir trabalhar no dia seguinte. Você tinha, assim, 4, 5 horas de sono líquida, sabe? Eu cansei de acordar 4 horas da manhã para poder estudar 1 hora, das 4 até as 5 e das 5 até as 6, que era o horário que eu saía para ir trabalhar, para poder ter tempo para estudar. Porque quando você está nessa vida de concurseiro e você depende de um trabalho seletista para se manter, é outra parada. É outra parada. Verdade. Você tem que achar tempo de onde não tem, né? Verdade. E é isso. Os meninos estão me perguntando aqui qual o ramo que mais chama e quanto tempo depois de começar a estudar você teve sua primeira aprovação. Desculpa, a última parte. O Primo Rico é o MPF, né? Eu vou explicar essa história de Primo Rico para eles. Tá. A última parte, professora, eu não ouvi. Quanto tempo depois de começar a estudar você teve sua primeira aprovação? Bom, mais ou menos uns 1 ano e meio eu já comecei a colher, porque eu também fui muito esperto, né? Eu queria fazer uma escada, né? Eu precisava sair de ser seletista, entrar num cargo público que ia me dar mais qualidade de vida, eu não ia ter, né, aquelas 8 horas trancado dentro de uma sala numa empresa, tal, ia ter tempo para estudar para os outros concursos. Mais ou menos assim, o primeiro concurso que eu passei literalmente, assim, que, ó, com chance de ser nomeado mesmo, foi o TRE do Rio de Janeiro, né? Então, eu comecei a estudar ali no finalzinho de 2019, 2010, 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei a colher as primeiras nomeações. Relação a qual ramo do MPU nomeia mais, obviamente é o MPF. A gente tem aqui uma questão que estuda lá gestão de pessoas, e que estuda gestão de pessoas, a cultura, né? Assim, literalmente tenham na cabeça de vocês, cada ramo do MPU é uma cultura e é um clima, tá? Verdade. Então, vocês pegaram assim, o MPF é um clima e é uma cultura, o MPT, hoje eu estou no MPT, tá? O MPT é um clima e é uma cultura, o MPM é um clima e é outra cultura, e o MPDFT é o que mais se assemelha como se fosse um Ministério Público Estadual, justamente por causa daquela questão, que eles ficam só no Distrito Federal, não tem outras ramificações no país, né? Então, eles se assemelham muito a um clima de um MP estadual. Mas dos ramos, o que mais tem orçamento, o que mais fica com a maior bolo do orçamento do MPU, que para esse ano foi 8 bilhões de reais, é o MPF, tá? Seguido do MPT, e aí o MPDFT, e o MPM é bem pequenininho, o orçamento dele é cerca de 3 milhões de reais por ano, não faz nem diferença. Isso assim, para todos, né? Membros, servidores, gastos, tudo, né?
Os 800 bi do orçamento do Ministério Público da União, lá dentro eles fazem a divisão, tá? No próprio orçamento eles fazem a divisão quanto que cada ramo fica com essa fatura. Por isso que sempre os ramos que não é o MPF fica às vezes com os pires na mão, entendeu? Lá pedindo ajuda para o MPF, nomeia mais servidores, manda mais função para cá, mais cargo em comissão. Agora o MPT está se estruturando para ser o que é o MPF há muito tempo. Na estrutura de gabinete dos membros tem uma CC4, um servidor com função, que no MPF, por exemplo, nas procuradorias regionais, que são 6 agora, né? Sim. Todos os gabinetes do membro do regional tem eu já tive essa função, né? Eu tive FC1, depois eu tive FC2 quando eu estava lá no Rio, eu estava na Procuradoria Regional da 2ª Região. Tem uma FC2 no gabinete, então é uma estrutura mínima que eles montam, né? Para prover o gabinete do membro ali, e essa estrutura está sendo replicada agora para o MPF, justamente, para o MPT. Então, o MPF é o que mais nomeia. Brasília, então, nem se fala, por causa que lá, além da PGR, tem a Procuradoria Regional da República da 1ª Região, tem a Procuradoria da República no Distrito Federal, né? Tem a escola, né? E era o suprassumo quando o CNMP usava os concursos do MPU, né? Agora o CNMP apartou aí, né? Apartou e agora é luta para que eles tenham o desejo de voltar, né? Na época que eu estava à frente da diretoria do sindicato, eles me procuravam para ver se a gente fazia o movimento inverso, né? Deles voltarem para a estrutura do MPU, porque eles perderam muito. Por exemplo, a questão do concurso de remoção. Então... Orçamento e concurso de remoção, porque o servidor, ele lotou no CNMP, ele fica lá em Brasília o resto da vida dele. Quando eles faziam parte da estrutura do MPU, eles participavam do concurso de remoção e permuta. Agora não pode mais. Quando o Alisson está perguntando se técnico tem FC4. No MPU hoje as funções vão de FC1 a FC3, tá? Então a função é só para servidor, tá? Aí os cargos em comissão é para gente da casa, 50%, e 50% para extra quadro, para quem não é concursado servidor extra quadro. E qualquer servidor, por exemplo, você é um servidor técnico e é formado em direito, tem predisposição, escreve bem, manda bem na situação da área que você pode desenvolver um trabalho num gabinete, eles vão te dar provavelmente uma CC4 para você desempenhar uma função que seria do analista. Explica para os meninos a diferença de CC4 e FC3, que são as funções de confiança e os cargos de comissão, né? FC é função de confiança, essa pela lei é só para quem é concursado. Servidor. Para servidor, exclusivo para servidor efetivo, né? Aí pode ser FC1, FC2, FC3. FC3. Tem uns casos muito esporádicos que a administração ainda dá FC3 para pessoas cedidas de outro órgão, porque a função ela traz o servidor de outro órgão para dentro da estrutura do MPU, não necessariamente a função, mas são casos bem esporádicos. E o cargo em comissão, por lei, 50% é para servidor efetivo, quando eles são criados, né? Na lei já tem a trava lá, e a gente tem uma batalha lá, quando eles tentam transformar os cargos para travar tudo para servidor, e 50% é para extra quadro, né? E normalmente eles dão para servidores formados na área de direito, uma área ou outra que às vezes consegue. Aí esse daí pode ser C4. Aí as C6, elas são mais, né? Começa CC1, vai até CC7, tá? Que é a supra-sumo, assim, é só pros top lá da PGR, quem tá em carreira de alto padrão aí na estrutura da administração. Até FC4 não é incomum ter servidores ocupando. A CC4 agora ela foi para 10 mil e pouquinho, né? Aí lembrando que o servidor que assume uma CC4, por exemplo, ele acumula só 65% do valor do cargo, né? Ele não pode acumular 100% dela. É uma desvantagem, por exemplo, mas ainda vale a pena, né? A Simone Alves está dizendo que te acompanha desde que tu tinha o cabelo grande. Ela é recepcionista e você vai de vez em quando no prédio que ela trabalha em Brasília, mas ela lhe acha sério pessoalmente. Um abraço, Simone. Eu sei quem é a Simone, é o prédio que a gente tem um contrato lá do SIND-MPU com a empresa, fica lá no prédio que ela trabalha. Pois é, Simone, eu estava num cargo que exigia uma seriedade, né, que era o cargo de diretor executivo, eu me sentia um bicho fora do eixo ali, porque eu cabeludo, eu ia no congresso com aquele coque,
e tinha que estar em reunião com o PGR, com altas autoridades, e aí a vida começou a ficar corrida, não dava nem para cuidar da cabeleira, tive que cortar no início da pandemia. Mas eu sei quem é a Simone, né? Obrigado pelo carinho, né? Não era comum eu estar lá em Brasília e encontrar a professora, pessoas me abordando na rua, me chamando pelo nome e tal, e falar que me acompanha. Isso é muito tal, bom. É muito bom, é gratificante. Adriel, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse concurso que a comissão foi formada, né? Você acha que ele vem... sua opinião pessoal, ele vem para quais cargos? Primeiro, eu não descarto o cargo de técnico e analista novamente, tá? Diante daquele cenário que a gente tem, que não há qualquer vedação legal, né? E o concurso já se vence em setembro do ano que vem. O que a PGR vai fazer é não nomear os novos aprovados e até que se vença o próximo concurso. Eu administrador, aproveitaria um concurso que eu vou abrir para ofertar novamente os cargos, para não ter que fazer um concurso daqui a 1 ano. Daqui a 2 anos novamente. Assim, sendo bem otimista, esse concurso, ele finaliza tudo, homologa tudo lá para março e abril. Exatamente. Do próximo ano. Que já o outro já está quase acabando. Exatamente. Então, assim, um administrador prudente, sabendo que ele tem que se despreender de um recurso para realizar um certame, ele ofertaria esse concurso novamente. Sim. Não há vedação, não há, né, com relação a isso. O cargo de policial do MPU. Com certeza. É no 1000% de certeza. Porque o doutor Aras, quando ele assumiu a PGR em 2019, um dos primeiros atos dele foi reservar no orçamento, o primeiro orçamento que ele elaborou, 15 milhões para realizar o concurso para os agentes, na época, que ainda era, de segurança institucional. Eram 50 vagas. Aí o Conselho Superior do MPF ainda estava naquela briga com ele não tinha a maioria no Conselho, não autorizou, né, esses 15 milhões para a realização do concurso. Esses 15 milhões foi tirado do orçamento. Agora que ele está com um pouco mais de folga nos votos lá nos conselheiros, esse cargo com certeza vem. Técnico de informática. Então, nós temos técnico, área administrativa, analista, área judiciária. Você acha que vem aquele analista qualquer nível superior? Eu acho que não. Esse é um cargo que o Aras vem... Extinção. Extinção, exatamente. Bibliotecário já está em extinção dentro da instituição. Mais em especialidades, né? É especialidade. Vai vir perito, conforme o próprio doutor Lima colocou na live dele. Pode vir técnico administrativo e técnico. Técnico informática e analista informática, que é uma TI, área muito carente, a área de TI. É uma área que, assim, junto com policiais do MPU e analistas em direito, essas 3 áreas, é a área que é o coração do órgão. Não pode não ter concurso válido, porque TI... Na era da tecnologia, computação em nuvem, videoconferências, reuniões online, tem servidores da área de TI que estão trabalhando remotamente, atendendo todo o Brasil, né? E o último concurso deles é há muito tempo, tem muito tempo que eles estão sem concurso. Verdade. Né? Então, assim, tem alguns cargos que são chaves. Agora, pode vir cargo, por exemplo, analista atuarial, que a gente tem acho que só 1 ou 2 dentro da instituição, precisa de mais. O pessoal que é o analista em comunicação social, finanças. Que é o jornalista, finanças, pode vir algum cargo pingado desse outro, porque não é... E foi do concurso 2015, né? E foi do concurso 2015, o edital 2015, porque não são cargos que têm grande quantidade e volume na instituição. É só reposição mesmo dos colegas que estão se aposentando ou que passaram em outro concurso, né, e saíram da instituição. Os cargos que hoje têm maior volume é o analista em direito, o técnico administrativo, o agente de segurança institucional, que são mais de 1.000 cargos, né, o pessoal da tecnologia da informação, né, então é mais ou menos por esse sentido que eu acho que venha o edital. Eu né? também, eu acho que o Aras, ele quer deixar a marca de gestão dele, desde que ele entrou, que ele tenta fazer concurso e não estava conseguindo. Então, eu acho que ele vai liberar, e ele não vai liberar um concurso só para 3, 4 cargos. Ele vai organizar, vai deixar tudo organizado, e mesmo que ele não fique, que ele não seja escolhido pelo Lula, né? Mas ele vai deixar a marca de gestão dele. Ele vai fazer o que a doutora Raquel Elias Ferreira Dodge fez. Exatamente. Ela fez o concurso de 2018, não nomeou ninguém. Aquele concurso não teve uma nomeação na gestão da doutora Raquel Dodge. Verdade. Todas foram na gestão do Aras. Ele vai fazer um concurso, né? Deixar pelo menos tudo pronto. O gestor. Organizado. Tudo organizado. O gestor que vier só vai tocar dali para frente. Ele vai ter pelo menos, na minha passagem pela PGR, eu deixei o start para a realização de um grande concurso.
né? Então, é isso, assim, que eu acho que ele deve estar pensando, porque o mandato dele termina agora dia 27, né? E aí tem Sim. aquela questão toda da recondução dele, que eu também não descarto 100%, tá? Não, em política tudo pode acontecer. Exatamente. Eu não descarto 100% e assim, a instituição continua, né, gente? O Procurador-Geral da República é um servidor público, né, um membro da instituição que assume esse alto cargo. Depois dele, a instituição continua, tem os servidores. Princípio da impessoalidade, né? A instituição continua, né? Independente do doutor Aras estar na PGR ou não, ele fazendo esse ato agora de startar o concurso, o próximo administrador só vai seguir, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido. Olha, a gente criou um grupo de WhatsApp só para o MPU, para a gente começar a passar informações. Eu já organizei treinos curtos, que a gente vai começar a liberar lá. Para quem não sabe, eu sou apaixonada, desorientada pelo Ministério Público. Eu que vou dar a legislação do MPU. Inclusive, esse final de semana eu já comecei a atualizar o meu livro. Vai publicar ele novamente? Vou mandar um para você, viu? Mande um para mim. Vou publicar ele de novo. Vou publicar um livrinho só de questões comentadas também. Vou fazer um modular só de legislação do MP. E nós vamos lançar aqui cursos online para o MPU, né? Aqui no Prime. Uhum. E aí, Adriel, a gente está quase acabando aqui nossa live, infelizmente. Mas eu queria fazer um quiz aqui com você, tá certo? Tudo ótimo. Muito feliz pela sua participação, viu? Obrigado. Vou pegar aqui. Que aí eu já engancho umas perguntas nas outras. Vamos lá. Análise de atribuições e remuneração, você já falou. O dia a dia no serviço público também. Agora vamos falar da sua época do concurseiro. Qual a matéria que você mais amava e a matéria que você mais detestava estudar? Raciocínio lógico, eu detesto até hoje. nem tenho o que falar. Quer nem ouvir falar. Não quero nem ouvir. Gosto muito de língua portuguesa, principalmente eu me adaptava às questões do CESP, justamente por não ser aquela gramática maçante de resolver as questões. Né? Então eu gostava de interpretação de texto, quando via um texto poético, um texto gostoso, que você conseguia dialogar com o texto, gostava muito. Direito constitucional é uma paixão que eu tenho também. Né? Vou lhe perdoar, viu? Não fala administrativo, né, tia Lid? Legislação do MPU. Legislação do MPU, né? Mas essas matérias assim que caem em todo e qualquer concurso, assim, que ó, posso estudar porque vai ter em todo concurso. A língua portuguesa, as classes de palavras, crase, né? Morfologia, sintaxe. Essas coisas aí você tem que estudar, independente de edital publicado ou não, porque isso vai estar em todo e qualquer edital. Né? Direito constitucional, a mesma coisa, entendeu? Você tem que sempre estar se atualizando. Eu lembro, professora, quando eu estudava para concurso, eu parei, né? Na época, não que eu tenha parado, né? Mas deixa eu me colocar aqui novamente. A última emenda constitucional que tinha até aquela época era 67. Sim. Hoje já está em cento e tantas, entendeu? Então, assim, por isso a importância de você nunca parar e se atualizar nessas matérias que são comuns a todos os concursos. Aí, banca preferida? CESP. Inevitável. Você acha que isso é Brasp que vai pegar esse concurso? É uma tradição. Não vou te responder, vou te responder assim, ó, 2010 foi CESP, 2013 foi CESP, 2015 foi CESP, 2018 foi CESP. Tem por onde correr, né? Não tem como correr. Aí, qual o seu sonho de consumo de serviço público? Aquele carro que você vê, olha para ele e diz assim, pronto, quando eu chegar aqui eu paro. Assim, eu não tenho um cargo. O pessoal fala, Adriel, você, pela forma que você trabalha com pessoas, quando eu fui mais para essa parte política do sindicato, acho que você seria um ótimo promotor de justiça, né? Assim, hoje, o que eu busco como realização pessoal profissional? É estar em um cargo que ele me possibilite uma qualidade de vida, uma estabilidade financeira, mas como projeto de vida daqui para frente, realmente eu pretendo entrar na política partidária, né? Porque aí, né, eu posso me licenciar do cargo, ir para a vida pública, né, e depois, terminados os cargos públicos eletivos, volto para o meu cargo, dependendo do cargo, posso até acumular, se houver, né, conforme a Constituição, questão de horários disponíveis, né, se os horários for compatíveis. Então, assim,
Mas eu gosto muito dessa área de humanos, por exemplo, o cargo de analista em políticas públicas, ele é um cargo que, tipo, quando eu olho o conteúdo, eu vendo as entrevistas de alguns analistas, com o que eles trabalham e tal, me enche muito os olhos, entendeu? Só que, infelizmente, eu fiquei muito tempo parado sem estudar para concurso, era para eu já estar com a minha faculdade de Direito, né, agora eu vou para o 4º período, eu termino essa faculdade, né, agora eu não paro mais, então, assim, já era para eu ter concluído o curso de Direito, tal, que vai me abrir outros leques, né. Sim. Eu não descarto prestar para analista, eu fiz MPU analista 2018, eu estava no primeiro semestre de Direito só para fazer uma graça, né, e acabei, obviamente, né, não logrando êxito, né, e mesmo se eu tivesse logrado, eu não tinha faculdade, porque quando você entra no MPU, você trabalha com muitas matérias de direito, e aquilo passa a ser o teu dia a dia, então você acaba virando um generalista em várias áreas do direito, né. Então, hoje, por exemplo, eu estou tendo muito contato com o direito do trabalho que eu não tinha quando eu estava no MPF. Porque está no MPT, né? Direito eleitoral, quando eu trabalhei na Procuradoria Regional Eleitoral lá no Rio, nas eleições de 2018, tive muito contato. Então, assim, estou até pensando em fazer analista para o TSE unificado, né? Sim. Para fazer um teste, eu ainda estou cursando a faculdade. Se eu passar, até me formar... E vão chamar, viu? Muita ali gente. Vai ser um concurso muito bom, né? A galera tem que ficar muito perto. Verdade. Aí, para a gente fechar aqui, qual o seu bizu da aprovação? Aquele bizu que você disse, eu fiz isso e deu certo, e talvez se você faça, também vai dar certo para você. Ó, quando startou a questão... eu tenho um método muito peculiar de estudar, né? Às vezes a pessoa fala, sério que você estuda só assim? É sério que eu estudo só assim. Eu só estudo por videoaula e resolvo questões. Fantástico. Camila Montenegro também, viu? Leitura me tira o foco, eu não aprendo nada lendo, a não ser romance, né? Então eu tô até lendo o Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque é um romance que eu vou fazer um negócio com ele, tô relendo. Mas assim, você tem que achar primeiro aonde que você aprende. Se você é mais auditivo, se você é mais visual, porque se eu estiver assistindo uma videoaula e eu me desfocar para escrever alguma coisa, já era, eu tenho que voltar a videoaula inteirinha para poder pegar o fio da meada. Então, eu sou o que eu chamo de estudante um pouco mais passivo, né? Não sou aquele estudante ativo que marca texto, que marca livro, que marca a Constituição. Eu crio meus próprios mnemônicos. Não tem ideia? Eu crio meus próprios mnemônicos, eu faço com música que eu conheço do meu repertório cultural, entendeu? Encaixo aqui, isso vai muito. Então, assim, é isso. E aí, na dúvida, que você fala, eu preciso decorar isso aqui. Enquanto eu não decoro, eu leio um dia e tento repetir. Eu fiz muito tempo teatro, né? Eu usava a técnica do teatro de você ficar mentalizando aquilo na sua mente até você sedimentar. E eu gosto, professora, é uma dica que eu tô pegando, que eu sempre uso, né? Ver o mesmo conteúdo com mais de um professor. Também então, por exemplo, eu vi uma aula de direito eleitoral hoje, de um assunto tal, por exemplo, inelegibilidade ou o artigo 14 da Constituição, de questão da nacionalidade. Eu pego e vejo aquela aula com mais um ou dois professores, porque às vezes um explica de um jeito que eu gosto mais, ainda mais depois de 2010 para cá, que o boom, né, de pessoas produzindo conteúdo para as redes sociais, você tem que filtrar bastante, você tem que ler o conteúdo programático do edital, tem que aprender a ler o conteúdo programático do edital, verticalizar ele, para você não estar estudando conteúdo desnecessário. Se eu tenho lá só artigo 14 genérico, você vai aprender o artigo 14 inteiro. Agora, se eu tenho lá só questão de nacionalidade X, o cara nasceu fora e é pai brasileiro, não é? Você foca nisso, entendeu? Então, aprender a estudar é bastante interessante. Então, é criar seu próprio método e não ficar preocupado com essa história, o fulano estuda 8 horas, eu só tenho 3. Estuda as horas que você tiver. O importante é que essas horas sejam efetivamente estudadas. Não é a quantidade de horas que vai fazer você passar. Eu, na época que eu comecei a passar em concurso, eu tinha 2 horas por dia, tinha que acordar de madrugada para estudar, ler no transporte público de São Paulo, né, a Constituição, ler alguma coisa nesse sentido, alguma lei seca, né? E naquela época não tinha ainda toda a tecnologia que tem hoje, né? Verdade. Do YouTube, aquela época era muito incipiente ainda a questão da... Não, nem se fala, não estou nem falando aqui de site de resolução de questões, né? Não estou nem falando que no celular aqui, hoje o que é que eu faço? Eu vou dormir 10 minutos antes, 20 minutos ao invés de eu ficar zapeando em redes sociais, eu estou resolvendo questões 10 minutos antes de dormir. Então, assim, hoje
tá muito mais fácil estudar para concurso. Eu lembro que na época que eu estudava para concurso, muitas coisas você tinha que ir no correio, postar alguma documentação. Hoje é tudo virtual, você joga lá no próprio site. Então, ficou muito mais tranquilo utilizar. Só que isso também, todos os concorrentes estão aproveitando, né? Você tem que fazer análise SWOT. Faça análise SWOT, qual que é seus pontos fracos, seus pontos fortes, suas fraquezas e suas fortalezas, né? Para você poder saber ali, né? Porque aí no mundo tem um monte de gente que, assim como você, está estudando. Agora, não venham dizer que não tem concurso saindo, né? Eu não estou fazendo. Porque agora parece que abriu as porteiras, né? E até o final do ano aí, né? Você fica doido. Vai ser loucura esse segundo semestre, mais do que o primeiro. Exatamente. Então, assim, é isso, né? Boa sorte para todo mundo, precisando. Alguma dúvida mais pessoal, que às vezes vocês têm, né? Não querem tirar lá no canal, no YouTube do Adriel Gael, vão lá no meu Instagram. Eu respondo absolutamente todo mundo, né? Lá no meu Instagram, né? Respondo por áudio, vou dialogando, é por isso, é por assim. Hoje mesmo eu tirei a dúvida de um menino que está estudando e ele tem dúvida se ele é um candidato afrodescendente ou não. Eu falei, cara, olhando aqui tua foto, eu acho que você é afrodescendente. Ela falou, cara, mas como que eu faço? Eu falei, se inscreva, se você for aprovado e reprovado na comissão de heteroidentificação, eles vão te jogar na lista geral. Aí falou, não, eu achava que eu seria excluído do concurso. É porque tem alguns concursos que estão fazendo isso, tipo, da PMCE foi eliminado. É ilegal, né? Não foi. Tem que começar a judicializar essas questões. Os meninos judicializaram aqui, foi uma loucura. Porque não tem como, sempre foi você jogar na lista geral, né? Você vai para a lei estadual, ela tem um pouquinho de diferença da federal, mas os meninos estão batendo pesado nela, sabe? É isso aí. Olha só, infelizmente meu tempo estourou, eu queria lhe agradecer, eu vou lhe convidar, na verdade, para a gente fazer outras lives, né, quando o edital sair, só avisar para os meninos, a gente criou um grupo exclusivo do MPU, a gente vai começar a jogar conteúdo lá, a gente vai lançar os cursos do MPU, eles vão estar na assinatura Carreiras Tribunais, eu vou lançar meu modular de legislação do MPU, vou lançar meu livro teórico, meu livro de exercício, e tudo vai começar a partir de agora, né? A partir de agora a gente vai dar atenção especial para o MPU, e eu vou sempre estar aqui com a ajuda do Adriel. Porque eu creio que o edital sai esse ano, e eu estou apostando que se a prova não for aplicada esse ano, é no máximo no terceiro semestre do ano que vem. Até também o próximo PGR assumir, dar uma organizada ali, entender como que está a instituição, né, e aplicar essas provas o mais rápido possível, porque as carreiras estão muito carentes, faltam servidores, né, a gente que está na instituição... O Aras sai quando? Dia 27 de setembro é o último dia da gestão do Dr. Augusto Aras. Então... Acho que é possível liberar um edital aí na primeira semana de setembro, ou então ele deflagrar, porque, assim, a comissão ele já montou. Então, possivelmente, em agosto, no mais tardar, na segunda quinzena de agosto, a gente vai ter o nome da banca, né? Provavelmente, porque quando se monta a comissão, professora, é que já está muito avançado o processo. Eles já fizeram o levantamento de vagas, né? A banca provavelmente já esteja com diálogos com a banca. Eles não vão começar agora a negociar com a banca. Eles não vão começar agora a levantar as vagas que vão ofertar no concurso. Isso já foi feito há muito tempo. Então, assim, se esse é o projeto do Dr. Aras, deixar pelo menos um concurso startado ainda na gestão dele, a gente tem um time aí até setembro. Né? 27 de então, setembro. Eu creio, a gente está no início do mês 7, início de agosto, se lá... Ele tem tempo. Ele tem tempo. A primeira semana de setembro, segunda semana de setembro, ele tem tempo de soltar esse edital, entendeu? Também se ele soltando o edital, ainda nesse final de gestão dele, a prova pode ficar lá para novembro, sabe, dezembro, né? Sim. Então, é isso, assim, vão aproveitando aí, qualquer dúvida que a gente for tendo, aí a gente vai colocando nas redes sociais, vou passando para a professora, a gente vai fazendo outras lives. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Precisando, procura o Adriel Gael lá nas minhas redes sociais e a gente vai se falando. Um abraço, Adriel. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima segunda.